Fala galera, beleza? André Okazaki aqui, de volta. Depois de um tempo sem gravar, fiquei aí algumas semanas sem gravar. Tava preparando material para o workshop Desenvolver Testes, que rolou aí na semana passada, dependendo aí de quando você tá vendo esse vídeo, né? E eu achei que foi bem legal, teve bastante gente que assistiu, teve bastante gente que tava lá na live. Acho que foi legal dividir aquele conhecimento lá. Espero que vocês tenham gostado. Agora voltamos à nossa programação normal aqui, a produção de vídeos semanalmente, um videozinho curto aí todo dia e pelo menos uma aula mais longa aí com uma discussão mais profunda toda semana. E o tema desse vídeo é sobre uma discussão que eu vi no LinkedIn, achei bem legal, que era sobre uma frase: faça primeiro e aí depois você deixa o seu código bonito. Eu acho que é um tema bem interessante, para uma discussão sobre programação, de forma geral mesmo, mas eu acho muito pertinente para o tema do canal aqui, que é teste de unidade. Acho que é uma linha de pensamento muito interessante, e é isso que eu quero mostrar para você aí. É uma coisa até polêmica, né? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, mas eu tenho a minha opinião, vou passar ela para vocês aí, e você vê o que você acha. Para começar aqui, eu queria primeiro só deixar bem claro o que é um código bonito, né? Muitas vezes a gente escuta falar disso enquanto a gente está trabalhando. Não sei se você tem experiência na área, se você não tem, mas é muito comum a gente ouvir e falar: o código está feio, o código está zoado, né? Mas o que seria um código bonito? É engraçado que cada pessoa tem uma visão diferente sobre isso, né? Não é só uma questão de opinião, não. Acho que vem da formação, né? De como você aprendeu, das referências que você tem, aquilo que você estuda. Tem gente que estuda mais, tem gente que estuda menos. Então a visão sobre o que é um código bonito, um código bom, ela varia muito. Muita gente fala sobre padronização, que um código é bonito quando ele é bem padronizado. É uma coisa muito controversa, né? Já ouvi várias vezes sobre isso, praticamente em todas as empresas por onde eu passei. Não foram poucas, né? Mas acho que praticamente todas rolou esse tipo de discussão, de que o código precisava ter um padrão, o jeito de programar precisava ser sempre igual, porque é mais fácil para dar manutenção. É interessante ter um certo padrão. Eu já trabalhei dos dois lados. Eu já trabalhei em empresas que não tinham padrão nenhum, cada pessoa fazia do jeito que queria, a hora que queria, e em empresas que eram muito duras com isso, né? Tinha padrão até para nomenclatura de variável mesmo, um negócio muito hardcore ali, né? No fundo do código. Tem linguagens que são mais chatas com isso, né? O Python, por exemplo, ele tem já uma definição de boas práticas de nomenclatura. Mas eu acho até que isso é um ponto de vista diferente, porque no caso do Python, isso vem lá da comunidade. Não é uma coisa que você vê em uma empresa A ou na B. As pessoas seguem o que a comunidade segue. Então, são coisas interessantes. Em outras linguagens um pouco mais antigas também existe. As que têm muita abertura, é mais difícil de você ver alguma coisa do tipo, né? O C Sharp, o Java, o Ruby, às vezes até o próprio Python mesmo, o pessoal não segue lá o que está escrito no guia da comunidade, né? Então, quando tem muita gente usando, é mais difícil de padronizar. E o fato de ser padronizado também tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? O código fica muito duro. E programar é uma atividade criativa, você tem que lembrar disso, né? Quando você padroniza as coisas, você também acaba encaixotando a criatividade das pessoas, né? Todo mundo chega nas mesmas soluções, seu código não evolui. Tem seus prós e seus contras aí. Mas muita gente acha que padronização é ter um código bonito. Uma outra visão de código bonito é falar sobre camadas, né? Isso é uma coisa que eu não sei se hoje eu já não escuto tanto falar nisso hoje como eu escutava antes. Ainda escuto, mas antigamente era muito mais forte isso, né? A noção de que a sua aplicação ela deveria ser dividida em camadas, né? E que a informação trafega por essas camadas. Camadas nada mais era do que uma forma de delimitar limite e responsabilidade dentro das aplicações, né? Onde começava um componente, onde terminava esse componente.
E isso era muito mais voltado a componente, principalmente aí nos anos 2000, né, que a gente estava saindo de um bunda lelê geral, né, as pessoas começaram a programar para a web, e aí apareceu o ASP.3, falando aí de Microsoft, né, o Java também teve as suas paradas aí com camadas, né, e aí o pessoal tinha muito isso na cabeça de que precisava organizar, né, o ASP.3. Se você teve o desprazer de mexer com ASP.3, né, era uma desgraça, porque era interpretado e o código era todo numa página, arquivo texto não era compilado, e era difícil criar um desenho, né, ter um design de aplicação ali, né, um design de solução. Era só um monte de código que ficava na página. E aí logo em seguida começou a aparecer a noção lá na época era VB6, né, então começou a aparecer essa noção de camadas, onde eu tinha componentização. Né, falava-se muito, para quem era Microsoft, a gente falava muito sobre ComPlus na época, né? Você criava uma DLL com VB6 e aí você hosteava no servidor, atrás de meio que um servidor de aplicação que era o ComPlus da época, e aí o ComPlus falava com o IS, que era o servidor de aplicação das páginas web. Tinha lá as suas vantagens, suas desvantagens. No final era um negócio era bem chato, era difícil de mexer, nada comparado a como é hoje, assim. Essa noção de camadas, ela começou a permear as gerações de programadores, né? A gente foi difundindo esse conhecimento, que a sua aplicação deveria ter camadas, uma camada de negócio, uma camada de dados, e aí a informação passa por essas camadas, depois ela volta pelo mesmo caminho que ela fez, acabou que a gente começou a achar que esse tipo de separação, né, em camadas diferentes, em componentes diferentes, é que torna a sua aplicação um código bonito, um código bom para mexer. E isso também tem suas mentiras e suas verdades aí, não é exatamente isso não. Eu já mexi em vários sistemas que tinham uma separação muito clara de camadas e o sistema era uma porcaria para mexer. Então, e também já trabalhei em sistemas que eram bem divididos, né? Tinha essa noção de componentização muito forte e era um sistema muito bom. Era um sistema muito bem desenhado, funcionava muito bem. Então também tem aí os seus prós e contras, mas enfim, tem gente aí que acha que código bonito é aquele que é bem separado, que tem suas camadas, que cada camada tem a sua responsabilidade. Tal. Com esse aí eu concordo em partes. Né? Não sou muito fã dessa noção de camadas, porque eu acho que a sua aplicação não é dividida em camadas, né? A noção é diferente. Hoje eu tenho uma noção diferente disso. Um outro ponto que a gente sempre bate também quando fala sobre código bonito é design patterns. Design patterns é uma coisa que todo mundo que começa a programar, quando escuta a palavra design patterns, começa já a dar uma viajada, né? Nossa, coisa de arquiteto, porque isso aqui é muito legal. Quando você tem contato as primeiras vezes, aquilo parece grego, assim, parece um negócio que você não tem a menor ideia do que o cara tá falando, para que serve, como que usa, é de comer, é de beber, é difícil de digerir. E quando você começa a entender, eu acho até que os devs eles tendem a supervalorizar design pattern. A gente começa a achar que tudo que você tem que fazer na aplicação tem que seguir um design pattern. Para tudo você usa. E aí você começa a usar demais até, né? É engraçado, porque no começo você não usa nada. E aí depois você começa a usar demais, porque você se empolga e acha que tudo se resolve com algum design pattern. Né? Não é 100% mentira, a maioria dos problemas que você vai encontrar sobre o design da sua aplicação, provavelmente sim, tem uma solução que se encaixa com o design pattern. É muito comum, mas a gente não pode fazer uma superutilização do negócio, né? Não é para isso. As pessoas tendem a achar que quando você começa a usar design patterns, você está começando a subir de nível na carreira do programador, sabe? Você começa a achar que você está chegando mais perto do arquiteto de software. A própria noção de programador e arquiteto já é um pouco equivocada. Né? As pessoas acham que a evolução do programador é virar arquiteto. E isso também não é verdade. Sua carreira não evolui desse jeito. Né? São funções diferentes. São visões diferentes do software. Você pode ter um pouco dos dois. E você pode atuar um pouco como os dois no projeto. Mas são
funções diferentes. Né? São coisas diferentes, né? Atribuições diferentes. Você vai fazer coisas diferentes quando você está com esse tipo de atribuição, a do dev e a do arquiteto. Mas não significa que o arquiteto é um programador plus advanced, um programador que vai ganhar aumento. Não é isso. Né? E talvez por isso venha essa noção. Né? A gente começa a achar que usar design patterns vai fazer você virar um arquiteto. E não é verdade. Né? Na minha visão, design pattern não deixa seu código mais bonito. Ele é só um recurso. Como qualquer outro recurso que você pode usar, qualquer técnica de engenharia que você vai usar, o design pattern é só mais um deles. Não significa que seu código é feio ou é bonito porque ele usa design patterns. Não. Você pode fazer um bom código que não usa design pattern nenhum. É que hoje em dia é muito difícil você não usar nenhum, né? Mesmo que você não queira, provavelmente você aprendeu algum aí e está usando. Mas, de forma geral, não é porque você usa mais ou menos design pattern que seu código fica bonito, vamos colocar assim. Né? Na minha visão, de verdade, um código que é bonito é um código que tem uma boa arquitetura. Né? Todas essas definições sobre padronização, sobre separação de camadas, né, de separação de responsabilidades, componentização, o bom uso do design patterns, eles direcionam aí a nossa visão para uma boa arquitetura, para um bom desenho de solução. O que eu considero que seja uma boa arquitetura? E aí, quando a gente diz que é uma boa arquitetura, eu sim estou direcionando para ser um código bom, um código... Eu não gosto nem de usar o termo bonito, né? Quando a gente fala código bonito, parece até usei aspas aí para você entender meu jeito de ver a coisa, né? Acho que existe código bonito, né? Mas um código bom é aquele que segue uma boa arquitetura. E uma boa arquitetura, ao contrário do que muita gente pensa, não é só esses pontos aí que eu falei agora, padronização, separação de componentes, camadas e usar design patterns. A principal visão de uma boa arquitetura, na minha visão, é que um código com boa arquitetura é um código que é fácil de entender, ou seja, eu bato o olho no código e eu consigo entender tudo aquilo que o programador queria fazer, né? A forma como ele se expressou, né? Aquilo que ele estava pensando naquele momento para cumprir o requisito, ele conseguiu transcrever de um jeito que eu consigo ler o código e facilmente entender. Eu não sei se você já pegou, porque às vezes falando assim parece que é um negócio, mas isso é óbvio, é claro que eu vou fazer um negócio desse. Mas não é verdade, eu já vi, eu tô na área já há bastante tempo. E eu já vi, cara, códigos muito bons e códigos muito bizarros. Existem muitos devs hoje que entram na área e não têm noção de lógica de programação. E não é que... lógica, não entenda a lógica como uma coisa de conseguir fazer uma sequência de ifs ou uma sequência de loops. Lógica é isso, né? Na prática é isso, mas não é só isso. Né? Uma boa lógica é alguma coisa que um ser humano entende. O computador, ele entende tudo que você escrever. Se você escrever uma lógica zoada lá, com um monte de controle que um ser humano não entende, né? O computador entende. Ele vai seguir exatamente o que você mandou fazer. E é para isso que a gente usa a linguagem de programação, para dar instrução para o computador. Um código bom para mim, né, que tem uma boa arquitetura, é aquele que é fácil de entender. Eu boto o olho e consigo entender a lógica. Consigo entender o que estava se passando na cabeça da pessoa e eu consigo, mais importante, eu consigo entender as regras do requisito. O que aquela funcionalidade faz, só de bater o olho nela. Isso se traduz em nome de métodos, isso se traduz em nome de componentes, nomes de variáveis, as lógicas como elas estão descritas, tudo isso influencia. Uma outra característica de uma boa arquitetura para mim é que o código ele é fácil de alterar. Quanto mais fácil de entender, mais fácil de alterar. Mas nem sempre isso vai ser 100% verdade. Às vezes você até entende o que está escrito, mas o código está feito de um jeito que é complexo de fazer uma alteração. Às vezes ele, por exemplo, ele tem muito acoplamento. E aí acoplamento é uma coisa que é difícil de alterar, porque se você começa a alterar as linhas, o código ele começa a se desfigurar. Se você não consegue olhar para o código e mudar a ordem das coisas,
porque você acha que, mas eu não sei o que ele faz, aí às vezes tem um acoplamento por processo, por exemplo, né? Eu tenho uma sequência de sei lá, um objeto que é alterado por referência, e aí ele passa por 3 métodos diferentes, né? Mas para chegar no terceiro método, ele tem que obrigatoriamente passar pelos 2 primeiros. Eu dependo da sequência para que o meu terceiro método ali funcione. Esse tipo de código é difícil de manter, é difícil de alterar. Então, quando você tem um código que, além de fácil de entender, é fácil de alterar, aí eu acho que você está construindo um código bom, um código com uma boa arquitetura. Uma outra característica da boa arquitetura para mim é que a boa arquitetura ela permite evoluções. É extremamente difícil evoluir um software. É muito difícil. Porque quanto maior o seu software em termos de base de código, né, em linhas de código ali, mais difícil fica promover evoluções. Né? Quando a pessoa desenhou, quando ela montou ali o desenho principal da aplicação, na estrutura de base da aplicação, ela tinha uma coisa em mente. As pessoas que vêm na sequência não necessariamente têm essa mesma coisa em mente. Né? Elas não têm a mesma linha de pensamento. Então, se a pessoa não se dedica a entender a linha de pensamento anterior, ela não consegue evoluir. E aí o que geralmente a gente faz? Né? O que geralmente a gente vê acontecendo nas empresas? A gente sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Sai colocando código no lugar errado. Né? Não sabe separar responsabilidades, não sabe dividir limites. E aí você vai colocando um código que era para estar na classe X, ela vai para a classe Y. E aí para você vai funcionar. Só que a longo prazo, ali, a médio prazo, esse código começa a ser difícil de evoluir, porque se eu tiver que mexer nessa regra, como que eu vou fazer? A gente começa a fazer Ctrl+C, Ctrl+V do código. Então isso aqui está aqui, mas aqui eu não consigo reaproveitar nesse outro ponto. Então é só pegar daqui, eu copio daqui e colo lá, e tá tudo certo. E aí você começa a duplicar sua base de código. Você começa a escrever a mesma coisa várias vezes. Você começa a colocar a regra em lugares diferentes, né, em pontos diferentes. E aí, quando você vê, você já não consegue reaproveitar regras, você já não consegue reaproveitar fluxos, você não consegue reaproveitar mais nada. Permitir evoluções é um trabalho constante. É você conseguir olhar para aquele código, entender a linha dele, por isso o código tem que ser fácil de entender, né? Entender a linha de pensamento e conseguir ou seguir a linha ou mudar a linha, né? Mas tomar uma decisão. E geralmente a gente não faz, né? Então, quanto menos evolução o seu software permite, eu acho que pior é a arquitetura. Ou pior ela se torna, né? Às vezes a base é boa, mas as pessoas não entendem e começam a evoluir ela para o lado que elas acham que é melhor. E o software não tá... Parece assim que ele está crescendo, né? Ele está aumentando, que você está colocando mais funcionalidade, só que junto com o aumento de linhas de código e junto com o aumento de funcionalidade, você também está aumentando o custo de manutenção. É uma coisa que a maioria dos devs não presta atenção. E isso faz toda a diferença. Pode não fazer diferença na sua cabeça agora, porque geralmente a gente pensa assim, mas isso é um problema da empresa, né? A empresa que está pagando o software lá, e ela que vai pagar para manter. Ela vai pagar meu salário, vai pagar o salário do coleguinha aqui e tá tudo certo. E não é verdade. Porque esse custo você também paga. Quando o software tá ruim, quem você acha que tem que ficar mexendo nele? Tem que passar a madrugada fazendo código, corrigindo bug de produção no meio de uma implantação. É você que tem que fazer isso. É com correria, com estresse, com o cliente enchendo o saco. Esse é o grande lance, né? Permitir evoluções também é responsabilidade dos devs. Não é um problema só da empresa, né? É um problema de todo mundo. E aí, se esses pontos para mim mostram o que é uma boa arquitetura, né? O que é um código bom, um código bonito, o que seria um código feio, então? Porque se a gente falou, você tem que fazer primeiro e depois você deixa bonito, o que é um código feio? Código feio, de verdade, é aquele que não funciona. Feio é quando seu código não atende o que precisa. Né? Não adianta nada você fazer um código bonitão, né? Um código cheio de padronização, cheio de camada, cheio de design pattern. Né? Um código que você fez lá que é fácil de entender, que é fácil de alterar, que permite evolução, se você entrega um código que não atende o que o negócio precisa, que não gera valor para o negócio, não gera valor para a empresa. Não adianta.
A maioria dos devs acha que a gente tem que fazer tudo isso aqui, que eu falei que são coisas boas, desde o começo. Né? Que o software ele tem que nascer bonito. Não adianta você ficar um tempão lá no começo do seu projeto fazendo padronização e camada, discutindo design pattern lá, se matando para fazer um código que você acha que está muito bem dividido, se você não parou para pensar em atender o requisito. Se você não parou para pensar naquilo que o seu cliente estava precisando quando ele te pediu o software. Não adianta. Então, quando eu digo faça primeiro e depois você deixa bonito, é uma questão de prioridade. Você tem que saber o que você tem que fazer primeiro. Né? O que importa de verdade é funcionar. Se o código não funciona, e não funcionar, isso acho que é uma coisa que também a maioria dos devs entende errado. Funcionar não é que você clica no botão e não acontece nada. Né? Funcionar é atender o negócio, atender o requisito, entregar o que o seu cliente precisa. Isso é software que funciona. Você tem que entender que a arquitetura bonita não paga conta. Design pattern não paga conta. É como você ter uma loja com uma fachada super bonita, ou um restaurante que é muito bonito, assim, tem as mesas, uma decoração muito bonita, e aí quando você vai vender seu produto é uma porcaria. Quando você vai entregar sua comida para o cliente, a comida é ruim. Não adianta. O que o cliente quer, primordialmente, é aquilo que ele queria quando ele te pediu um negócio. Se ele for no restaurante, ele quer uma boa comida. Ter uma boa fachada, ter uma boa decoração, né, que o restaurante seja limpo. Isso é importante? É claro que é importante. É importante. Mas não é o primordial. Né? Não é o essencial. E não é aquilo que você deve priorizar. Código feio é aquilo que não funciona, cara. Isso não tem... você nunca vai ser um bom programador, uma boa programadora se você não entender isso. É um conceito que às vezes também as pessoas meio que superestimam, né? Não é uma coisa nem outra. Aliás, até por isso que eu já deixei um tópico pronto aqui só para isso. Você também não pode confundir as coisas, né? Não é que você não precisa de uma boa arquitetura. Não é que você não precisa fazer um código fácil de entender, fácil de alterar, um código que permite evolução, um código que tenha lá os seus design patterns, sua boa arquitetura. Né? É importante, sim. Tudo isso é importante. Arquitetura, boa prática, beleza. O lance aqui é prioridade. Você tem que fazer as coisas na ordem certa. Primeiro você faz. Primeiro você faz. Esse é o lance da palavra. Né? Não é também só fazer. Né? Ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, vou entregar porque o japonês lá falou que o que importa é entregar software que funciona. Também não é só isso. As duas coisas são importantes. Como eu disse no exemplo do restaurante, não adianta nada você ter uma boa comida se a pessoa chega lá e está passando um rato no meio do restaurante. Não pode. Você tem que manter ele limpo. Seu restaurante tem que ter uma boa aparência, senão as pessoas não vão nem entrar lá. Então, as duas coisas são importantes. Mas se você tiver que priorizar, primeiro você faz. Primeiro você cumpre o requisito. Depois você deixa seu código bonito. Depois você bota uma boa arquitetura. Aí você refatora. E aí você pensa no que você tem que fazer. A ordem importa nesse caso. E sabe por que importa? Porque quanto mais cedo você atender o requisito, mais tempo você vai ter de deixar o seu código bonito. E acho que mais importante, né? Quanto mais cedo você cumprir o requisito, mais tranquilidade você vai ter para deixar o código bonito. É difícil você querer arrumar o código com o chefe enchendo o seu saco mandando você entregar. É difícil você arrumar seu código quando o cliente está preocupado lá porque você não entrega nada. Ou porque o negócio está quebrado lá e ele não consegue usar. É difícil. Você não pode deixar essas coisas de lado, não. Não estou dizendo... Por isso que é bem importante. Não confunde as coisas. Não estou dizendo para você que não é para ter uma boa arquitetura, não. É só que as coisas têm ordem certa. E uma coisa muito importante é que planejamento e execução são fases diferentes da produção do software. E quando a gente fala sobre
Padronização. Quando a gente fala sobre separação de componentes, né, de camadas, como tinha falado lá, é, quando a gente fala sobre usar design patterns, né, como que eu vou modelar as soluções aqui, pelo menos o básico do básico ali, isso tem que fazer parte da sua fase de planejamento. Não é durante a execução que você resolve essas coisas. São fases diferentes. Você não pode, no meio do desenvolvimento, ficar pensando em como que você vai desenhar. Não é que também você tem que fazer tudo, né? Vou passar um ano desenhando software aqui, depois eu vejo. Não é isso. Você pode ir evoluindo o sistema. Né? Lembra, a arquitetura boa é aquela que permite evoluções. Só que também você não pode deixar para tomar todas essas decisões enquanto você está trabalhando. Né? A estrutura básica das coisas, a ideia, né? A linha de pensamento da sua arquitetura, ela tem que ser traçada na fase de planejamento. Pô, onde eu estou e aonde eu quero chegar com isso? Né? Em que lugar? Eu quero ter um crescimento grande aqui. Muita gente, por exemplo, começa a pensar hoje em dia, né, em microservices, microserviço, porque é um negócio que está na moda. Vou usar Kubernetes aqui, aí vou usar microserviço, eu vou usar aqui aquela API básica lá do .NET que saiu agora com .NET Core 3, não, foi no acho, .NET 5, né, que Minimal APIs, né, que saiu aí nas últimas versões do .NET, porque isso aqui é visão de microserviço é legal, mensageria, vou usar umas paradas aqui. Cara, não é todo o sistema que você vai trabalhar que precisa dessas coisas. Você também não pode, né, super planejar um negócio. Porque eu vou usar aqui. Às vezes você cria um negócio com uma complexidade absurda e seu sistema vai ter 100 usuários. Nem todo mundo é a Netflix. Nem todo mundo é o Uber. Você não precisa de uma arquitetura monstruosa para tudo. Então você tem que ter, na fase de planejamento, você precisa pensar nessas coisas aí. Pô, talvez não você exatamente como deve, né? Mas aí sim entra o papel do arquiteto, entra o papel do cliente ali para falar qual vai ser a necessidade, qual que é o planejamento de crescimento, né? O investimento, como que esse investimento se paga. Tudo isso você precisa entender para modelar. Né? E aí você traça uma linha de pensamento inicial. E essa linha sim ela pode evoluir de um monólito para um microservice, uma rede de microservices. Né? Tudo bem, e aí você pode. E isso você pode sim ir colocando aos poucos. Né? Mas lembra, primeiro você atende o requisito. Primeiro você faz. Depois você deixa bonito. Não é o contrário, não é, vou deixar o sistema lindão para eu apresentar na palestra do TDC aqui, que vai ser muito louco. As pessoas vão falar que a gente faz um negócio legal aqui. Ele não é assim, né? Não é para isso. Você tem que fazer aquilo que você precisa, né? Para a necessidade que você tem. E se ele permitir evoluções, né? Se a sua arquitetura, seu desenho de base foi bom, ele permite você sair de um lugar e ir para outro. A Netflix não nasceu com aquela arquitetura que eu tenho, o Spotify, o Uber, eles não nasceram com essa arquitetura que eles têm hoje desde o começo, começou diferente. Olha o Facebook. O Facebook era um monte de página em PHP, com MySQL. Você acha que hoje é PHP, MySQL? Deve ser lá em algum lugar, né? Mas eles têm, cara, uma stack gigantesca de coisas lá. E isso foi fruto de evoluções. Não brotou do chão. Nossa, nasceu muito louco. Não, cara, as pessoas foram evoluindo. E isso monta uma boa... Provavelmente no começo do Facebook, no começo da Netflix, não era uma boa arquitetura também. Ele foi se tornando uma boa arquitetura. Mas essas empresas, elas estão onde elas estão agora, porque eu garanto para você que eles seguiram esse mantra aí. Primeiro você faz, depois você deixa bonito. Cumpre o requisito primeiro. Depois que você estiver atendendo o requisito, cara, aí você pode fazer o que você quiser. Você ganha paz, porque se você precisar entregar, você tem a opção de entregar feio ou entregar bonito. Você pode escolher o quanto você quer deixar bonito. Se você perde muito tempo ali tentando deixar bonito, você não vai entregar os trabalhos que você precisa. E aí você vai ficar estressado, o seu cliente fica estressado, a empresa fica. Você vai perder o emprego. E aí depois você sai da empresa reclamando lá que ninguém faz nada direito, ninguém quer trabalhar direito. Não estou dizendo que todas as empresas têm uma boa visão, que elas querem fazer as coisas direito, não é isso não. Mas também
você tem que ver que algumas vezes a culpa também é sua. Você também tem responsabilidade nisso, né? É a forma como a gente trabalha. Os devs tendem a ser muito perfeccionistas. E eu sei disso, eu sou dev, eu sou perfeccionista também. É chato. Você quer sempre as coisas de um jeito X, que seja bonito, que seja não sei o quê. Às vezes não dá, a gente tem que entender esse lado, né? Às vezes não tem como. Às vezes tem preguiça também. Às vezes as pessoas não querem fazer, ou não sabem fazer, né? Não estudam para fazer. Tem os dois lados. Mas tem os dois lados. Não é só o lado do negócio ser sempre bonito ou ser sempre feio. Eu acho que é isso que tem que entender. Não confunde as coisas. Eu acho que é importante. E aí, assim, por que eu resolvi falar desse assunto num canal sobre teste de unidade? É porque isso de fazer primeiro e depois deixar bonito tem tudo a ver com o teste de unidade. Tudo a ver. Porque o teste de unidade, ele te ensina a priorizar software que funciona. Cara, eu aprendi muito com teste. Depois que eu comecei a fazer mais teste, minha visão sobre isso mudou radicalmente. Priorizar software que funciona. O que importa é cumprir o requisito. O que importa é passar no teste primeiro. Se eu tenho uma boa rede de teste ali, né, que consegue garantir que a entrega cumpre o requisito, eu preciso me esforçar primeiro para fazer o teste passar. E aí, quando você aprende a entender isso, né, parece, sei lá, parece que é oposto, né, parece que é contraditório falar desse jeito, né, mas quando você aprende a priorizar o software que funciona, você começa a valorizar uma boa arquitetura. Você começa a enxergar que é difícil ter um software que funciona de verdade com uma arquitetura ruim. Então, sim, você precisa priorizar. Né? Só que a primeira entrega que você faz, ela é tranquila, porque se o seu software está escrito de qualquer jeito, com um código meia bola lá, aí você entrega funcionando, para você tá beleza. Quando alguém for mexer no seu código, começa a ficar ruim. E aí é como eu sempre digo aqui no canal, o teste de unidade é uma ótima ferramenta para te mostrar que o código está ruim. Então quando você começa a fazer teste, você começa a enxergar o que é uma boa arquitetura e o que não é. Porque quando o seu software está com uma arquitetura ruim, é difícil de testar ele. Você vai ter dificuldade. Seu teste vai ficar grande, vai ficar esquisito, e às vezes você nem conseguir testar, você consegue. Você vai olhar lá e vai, ih, mas caramba, como é que eu vou testar esse negócio aqui? Eu vou ter que chamar outra classe, aí eu tenho que passar esse parâmetro. Então, eu tenho que fazer uma combinação dos parâmetros aqui, e aí 5 testes vão virar 20. Começa a ficar difícil. Né? E isso, quem te mostra isso é o teste. Se seu teste está complexo, é porque seu código provavelmente está complexo. Outra coisa que o teste de unidade vai te ensinar, ele vai te ensinar a refatorar código com menos firula. Você vai começar a ver que é muito mais fácil fazer refactoring quando você tem teste. É que nem refatorar com teste é que nem fazer uma prova com gabarito. Você tá lá com o negócio pronto, né, com tudo funcionando, e você quer mudar a ordem das coisas. Pô, não, isso aqui eu acho que é melhor jogar para cá, isso aqui, essa lógica que eu vou pôr nessa outra classe. E aí eu chamo da minha classe original, e aí você vai mudando as coisas de lugar, vai alterando suas lógicas, mas o resultado não muda. E quem garante que o resultado não está mudando é o seu teste, é a sua rede de testes. Então é impressionante como você aprende a fazer refactoring com menos firula. E refactoring é deixar seu código mais bonito. É no refactoring que você vai começar a mirar uma arquitetura com separação de camadas mais clara. Né? Você vai tentar deixar seu código mais fácil de entender, com uma lógica melhor, que ele seja mais fácil de alterar. Tudo isso vai vir no seu refactoring, desde que você siga o mantra. Né? Primeiro você entrega o requisito e aí depois você deixa bonito. Né? O depois deixa bonito é com refactoring. É ele que vai te ajudar. Agora imagina o trabalho que você tem, e eu não sei se você já teve esse trabalho, mas eu já tive várias vezes, principalmente antes de aprender a fazer teste de verdade, a quantidade de tempo e energia que você gasta tentando fazer um negócio bonito desde o começo. É difícil. É difícil porque você não consegue visualizar as duas coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro não processa.
São raras as pessoas que conseguem. Mas se eu tenho que usar. Isso provavelmente já aconteceu com você. Você estava tentando atender uma regra, criar uma regra ali que atendia o requisito, e por outro lado você estava tentando aplicar um design pattern. E aí você fica horas, literalmente horas, tentando fazer um negócio. E você joga pra lá, joga pra cá, o código não funciona, e aí não dá certo, e aí fica esquisito, fica troncho, e aí você tenta alterar, mas atender o requisito que é bom, nada. É porque pensar nas duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Então, se você separar isso em etapas, fica mais fácil. Primeiro, faz o código fazer o que ele precisa, depois você se preocupa lá em refatorar. E aí o teste de unidade vai te ajudar demais com isso. Como eu já disse em outros vídeos aqui, para fazer refactoring, ou você tem teste ou você tem coragem. Se você não tem teste de unidade, é super difícil fazer refactoring. E é por isso que eu concordo 100% com essa afirmação. Primeiro a gente faz, depois deixa bonito. Não dá pra tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é improdutivo. Não vai rolar. E o teste de unidade te mostra esse caminho. Acho muito interessante. Por último, eu queria trazer essa frase que eu escutei dos meus mentores. Eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está aprendendo a fazer teste de unidade. Primeiro você faz e depois você melhora. Não é tentar fazer melhor desde o começo. Não é tentar fazer as coisas do melhor jeito possível quando você está começando. Pensa sempre em evolução. Eu acho que essa frase ela é muito boa para reforçar o pensamento da melhoria contínua. Primeiro você faz, depois você melhora. Vou reforçar de novo. É importante pensar numa boa arquitetura. Código fácil de entender, fácil de alterar e que permite evoluções. Isso é primordial e é um diferencial na carreira de qualquer dev. Se você conseguir fazer isso um dia, com certeza você vai estar na frente aí de 70%, 80% dos devs que estão no mercado hoje. Só que primeiro você precisa fazer. Depois você melhora. Não dá para melhorar alguma coisa que você ainda não fez. Esse é o conceito principal. Melhoria contínua é isso. É fazer alguma coisa e ir melhorando ela com o tempo. Quando você faz primeiro e depois mira a melhora, sua vida fica mais tranquila, sua vida fica com menos estresse. Então, esse é uma frase que eu ouvi que mudou bastante o jeito de eu pensar sobre várias coisas. Eu sou um cara muito perfeccionista e às vezes é difícil você lidar com isso. Eu sei como é difícil, é dolorido. Às vezes eu olho para as coisas, nossa, por que a gente fez desse jeito? E eu sou daqueles caras que fica reclamando, sabe, no trabalho, porque isso aqui não devia ser assim, não devia ser assado. Mas antigamente eu era muito chato com isso. Hoje não, hoje eu entendo. Eu entendo. Muitas vezes a pessoa seguiu esse mantra. Primeiro ela fez. O problema é que depois ela não melhorou. Né? E aí também não adianta. Então as duas partes da frase são importantes. Primeiro você faz, depois você melhora. Que é a frase, praticamente a frase original aí do vídeo. Né? Primeiro você entrega e depois você deixa o código bonito. Eu acho que isso, cara, seguindo esse mantra aí, vai melhorar muito a forma como você entrega código. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. Um pouco de discussão, né? Achei muito interessante, muito pertinente para gente que quer fazer teste de unidade, que quer evoluir na área de testes aí, testar nosso próprio código, né? Acho que é uma discussão pertinente, é uma discussão importante também, né? Porque faz a gente pensar nisso, né? Que o teste de unidade direciona para essa linha de pensamento, né? Mas muitos devs não pensam assim. Eles acham que teste de unidade é só qualidade, né? Um termo que a gente usa muito quando fala sobre teste. Porque eu preciso entregar com mais qualidade. Mas o que é qualidade para você? Às vezes, para as próprias empresas, assim, elas não têm uma definição clara do que é qualidade. Então, evita pensar muito nessa coisa de qualidade e não sei o que, e bug. Não é que você tem que evitar pensar, né? A gente tem que pensar sim, mas é um conceito subjetivo, é isso que eu quero dizer. Mas começa a pensar também, você como dev, começa a pensar no teste de unidade como uma ferramenta. Não só como um negócio que vai te ajudar a diminuir bug, mas como uma coisa que vai ajudar a deixar seu código melhor, a melhorar suas entregas e melhorar o jeito como você programa. Acho que esse é o benefício fundamental. As empresas vão pensar em qualidade, em indicadores, em bugs, você deixa esses números aí para eles.
né? Quando você pensar em teste de unidade, internaliza isso para você. É uma ferramenta para melhorar minhas entregas, para melhorar o meu código. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa um like aí no vídeo. Se você curtiu muito, assina o canal, né? Se inscreve aí no canal que ajuda a distribuir esse conteúdo para mais devs. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.